Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e hoje eu vou fazer o react desse vídeo maravilhoso aqui, 5 cuidados que ninguém ensina na programação. Parece ser um vídeo bem bacana, né, do Felipe Deschamps aí. E assim, vamos ver o que ele ensina para quem tá, aparentemente parece ser um vídeo para quem tá aprendendo na programação, né? Vamos ver as dicas que ele dá aí. E aí eu vou estar comentando por cima e tal, fazendo um react, ponto positivo, ponto negativo, se tiver algum. Mas bora lá, vamos aumentar a tela aqui e vamos dar um play na bagaça. Nada é mais comum que pessoas fracassadas com talento. Nossa, chegou na voadora já. Tal! E apesar de eu já ter pessoalmente presenciado muitas pessoas nessa situação, eu vou fazer de tudo que eu posso para os inscritos desse canal não cometerem alguns erros básicos que todo mundo já deveria saber evitar, mas que eu não vejo ninguém ensinando, e isso muda hoje. Dentro desse vídeo eu vou listar 5 cuidados que eu teria se eu decidisse a programar agora, usando a cabeça e maturidade que eu tenho hoje, e que vai ajudar muito você a não se tropeçar todo na área da programação. E na verdade, alguns cuidados vão valer para qualquer outra área ou situação da sua vida, principalmente esse primeiro. Cuidado número 1. Bombas de efeito moral. Eu gosto do Felipe, que ele dá uns títulos, tipo, sensacionais, assim, tipo, bombas de efeito moral, tipo, mano, isso aí que deve prender o cara no vídeo dele, velho, que você vai querer saber, nossa, como assim, velho? O cara vai falar de programação e vai falar de bomba de efeito moral. Parece aqueles títulos da Netflix, sabe, que você vai ver um episódio assim, episódio, bombas de efeito moral, tipo, um episódio nada a ver, mas, tipo, pelo nome você fica preso. Mas enfim, vamos lá. Aprender a programar de verdade foi a decisão mais importante que eu fiz na minha vida adulta, porque a programação me deu as melhores oportunidades profissionais da minha carreira e isso se refletiu de diversas formas na minha vida pessoal e no conforto da minha família. Mas aprender a programar não foi nada confortável e de todas as dores que dá para sentir enquanto você está aprendendo algo, eu consegui identificar a pior, que é justamente a bomba de efeito moral. E é muito agora ele vai explicar o que é a bomba de efeito moral, que até eu tô curioso, vamos lá. importante você escutar o que eu vou falar agora, porque eu quero te libertar dessa dor. Sabe quando você abre um artigo, tutorial ou vídeo ou qualquer outro material educacional e parece que o negócio explode na sua frente? A sensação que dá é de uma complexidade tão grande que isso te deixa atordoado, te deixa paralisado? Ou até quando estoura uma mensagem de erro com um stack trace bizarro e mesmo que a informação que a gente precisa para resolver o problema esteja lá, o negócio derrete na sua frente de um jeito que dá até medo de ter manchado o HD para sempre? Ótimo, porque isso acontece comigo direto e é até interessante relembrar uma característica especial de uma bomba de efeito moral. O princípio consiste em paralisar pelo susto. Paralisar pelo susto. Quantas vezes você já se deparou com um conhecimento ou com um desafio na sua Então esse termo existe mesmo, tá vendo? Eu que não conhecia, mas enfim, eu entendi, depois eu explano um pouco mais, vamos lá. área, tomou um susto, ficou paralisado e por conta dessa experiência ruim você moveu essa oportunidade para lixeira? Isso quase aconteceu comigo num dos vídeos recentes que mais deram certos no canal, que foi sobre o garoto do ensino médio que hackeou o GitHub. Quando eu li o artigo pela primeira vez, o jeito que o moleque escreveu estava tão complexo para mim que eu quase movi a oportunidade de escrever o roteiro e fazer o vídeo pra lixeira. Mas eu pensei, opa, fui atingido pela bomba de efeito moral, calma, que eu só fiquei meio atordoado. Vai passar. Daí, eu fui ler o artigo de novo só no dia seguinte e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu não entendi nada de novo, sério, mas agora com a diferença que... Já aconteceu isso comigo, cara. Eu assisti live, tipo, de um conceito, assim, eu não entendi nada. Aí no outro dia eu vou assistir, beleza, agora eu vou entender. Tipo, eu não entendia nada de novo. É isso aí, bomba de efeito moral. Eu não tinha tomado aquele susto inicial que eu tomei da primeira vez. Aí eu... interessante. Deixa eu ver essa partezinha aqui de novo e pelo menos uma partezinha ali eu tinha entendido um pouco e coloquei no roteiro. Continuei estudando em paralelo o que significavam algumas palavras que estavam no artigo e aí no dia seguinte, quando eu voltava nele, eu entendia um pouco mais, repassava isso pro roteiro, corrigia as coisas que eu tinha entendido errado e foi assim até o final. O mais engraçado é que depois do vídeo publicado, eu fui ler o artigo original de novo e pensei, caramba, como que eu não tinha entendido isso da primeira vez, né? Não é complicado. E se você for ler os comentários desse vídeo, tem várias pessoas falando abertamente, assisti até o final e não entendi nada. Falando nisso, sabe aquele vídeo em que eu implemento o fogo do Doom?
olha que massinha. O membro da turma Eduardo comentou o seguinte: vi esse vídeo um tempo atrás, quando eu tinha iniciado os estudos em HTML e CSS, e parecia que o Felipe estava hackeando a NASA. Agora o YouTube me recomendou, então resolvi assistir novamente e tudo tá tão claro e simples. Eu claramente não estava hackeando a NASA e possivelmente parte dessa percepção foi somente o efeito moral da bomba. Cuidado número 2. Legal esse conceito. Depois eu vou dar uma explicadinha por cima e tal do que eu entendi, mas eu gostei. Vamos lá, conceito número 2 aqui. Ferrado, não sou um gênio. Tô ferrado, não sou um gênio. Quem nunca? Muito cuidado com isso, tá? Muito mesmo, porque programação é uma área nova e, por enquanto, extremamente confusa. Eu não consideraria programação uma área tão nova assim, cara. Pra mim, algo novo, sei lá, é coisa de 5 anos, sei lá. Só eu já codo há 18 anos e tem cara que coda bem mais tempo que eu, então não consideraria uma área nova, mas vamos ver o que ele vai falar. Isso facilita você admirar tanto as habilidades técnicas de uma pessoa que você coloca ela num pedestal, ao ponto de tratar ela como o criador do que é o certo ou errado da nossa área. E aí você se coloca numa posição de criatura. Eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui do canal, em que eu conto o caso que eu vivi intensamente essa relação meio que virtual, né, entre o criador e a criatura, e como que eu sofria com isso e isso bloqueava o meu potencial. Mas felizmente eu me livrei disso e foi ótimo pra todo mundo. E por favor, me deixa sempre no mesmo nível que você, porque a gente vai ter uma conversa muito mais produtiva assim. Que jeito que você fica no nível do Felipe, né, velho? Não tem como, né? Mas enfim, eu entendi o conceito que ele falou. Depois eu vou dar uma explanadinha também. Mas é legal, eu já fiz isso bastante. Inclusive já tomei uns esporros da Diana Arnos, do João Neto também, justamente por causa disso, que eu colocava eles num pedestal assim e eles falaram, cara, não é bem assim as coisas, entendeu? A gente conhece igual, entendeu? A diferença é que, sei lá, a gente decidiu se aprofundar mais em coisas específicas, mas tem coisa que você manja que a gente não manja e vice-versa, entendeu? Mas enfim. Fora que, na boa, toma cuidado onde você gasta o seu sofrimento. Não gasta ele se achando um lixo. Gasta ele aprendendo algo novo. Algo que vai fazer você navegar na nossa área de uma forma mais segura, com mais persistência, e essa palavra é importante. No começo desse vídeo eu falei um pedaço de algo que o Calvin Coolidge falava, e ele foi o 30º presidente dos Estados Unidos. Olha só que sensacional o que ele destacou sobre a persistência. Nada no mundo consegue tomar o lugar da persistência. Talento não consegue. Nada é mais comum que homens mal-sucedidos com talento. Genialidade não consegue. Gênios não recompensados é quase um provérbio. Educação não consegue. O mundo é cheio de pessoas educadas abandonadas. Persistência e determinação, sozinhas, são onipotentes. E antes de... Caralho, velho. Não, pelo amor de Deus, velho. Eu entrar nos cuidados sobre quem realmente quer aprender a programar, ser um programador ou programadora como profissão, eu quero destacar antes um outro cuidado. Cuidado número 3. Não existe só programação como profissão na área da programação. Eu acho que eu sei o que ele vai falar e eu concordo com isso, mas vamos ver. Inclusive, eu não sei se o que eu vou falar aqui vai te machucar, mas programar com um único objetivo de programar, tirando a fase enquanto você está aprendendo, obviamente, mas programar por programar é algo que não tem valor algum. Programador purista num ambiente vida real tem uma utilidade muito limitada. É uma peça de quebra-cabeça que não tem lado algum, ela não clica em lugar nenhum, sabe? Nem quem puramente programa para fazer ferramentas para outros programadores programa essas ferramentas só por programar. Essa pessoa constrói uma ferramenta para outra pessoa usar, então, no mínimo, ela precisa entender sobre outras pessoas e sobre o fluxo de trabalho delas. Senão, você vai solucionar problemas que não existem e criar ferramentas que não são usadas por ninguém. Isso tem de monte. Eu tomei esse choque quando, num app sobre meditação... Nossa, isso aí é foda. Vou comentar sobre isso depois. É foda mesmo. Meditação que eu uso, o professor falou o seguinte: o objetivo de meditar diariamente não é se tornar um bom meditador. É sobre ter um impacto na sua vida quando você não está meditando. E principalmente um impacto na vida das outras pessoas ao seu redor no dia a dia delas. Então, se o objetivo de treinar a meditação não é para unicamente se tornar um bom meditador, o objetivo de treinar a programação não é para unicamente se tornar um bom programador. É para aumentar a área de impacto para ultrapassar você
e atingir outras pessoas. E você pode fazer isso não somente trabalhando diretamente com o ato de programar, mas misturar o conhecimento em programação com outros papéis dentro de uma empresa, ou misturar outras profissões, que é onde, na minha visão, a programação realmente brilha. No limite é meio que maximize os pontos fortes ao invés de corrigir os pontos fracos. Se você sente que o seu forte não é programação e claramente é outra coisa, maximize essa outra coisa para ser a melhor pessoa nesse assunto e aproxime programação junto disso. E não o contrário. Eu especulo que você vai acabar se tornando uma pessoa muito mais feliz, muito mais satisfeita com o próprio trabalho e vai se tornar mais à prova de balas para o futuro. Mas você sente que o seu forte é programação, você quer trabalhar diretamente com programação? Ótimo, você vai adorar o próximo tópico. Cuidado número 4. Desânimo para iniciar e continuar. Antes até de escolher qual linguagem de programação usar. Ah, isso eu tinha certeza que ele ia falar, cara. Isso todo programador passa. Chega uma certa etapa do início ali que não consegue... Bom, vamos ver o que ele vai falar, né? Mas, tipo, pelo título, todo programador que tá começando ali enfrenta uma barreirinha assim, né? Já dá um certo desânimo, porque ele não consegue achar a solução, ele não consegue entender a solução. Isso aí tem bastante. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ou qual curso de programação fazer. Inclusive, eu quero dar uma dica sobre cursos no final desse tópico aqui. Se eu escolhesse começar a programar hoje, a primeira coisa que eu faria é inventar um projeto real. Gostei da ideia. Diferente, né? De pensar já em linguagem, já em framework. Primeiro pensa no projeto, interessante. Projeto real, eu digo, por exemplo, uma página web que ofereça alguma funcionalidade, algo que as pessoas elas possam usar, né? Por mais simples que seja, mas com um detalhe perigoso sobre isso que eu também já vou explorar dentro desse tópico. Ou se você sonha em conseguir um emprego numa empresa que você considera massa, pega uma funcionalidade do sistema que essa empresa faz e implementa um serviço só com isso. Muitas startups surgiram exatamente dessa estratégia e aterrorizaram empresas gigantescas e complexas. Isso é clássico e vem de longa data, inclusive em formato de histórias como a do Davi e Golias, porque essas oportunidades são reais mesmo. Ou se você quer ser mais específico e escolheu só trabalhar com front-end, por exemplo, reimplementa uma das telas desse sistema e anexa o endereço disso no momento de se candidatar. Eu já tive por um bom tempo do lado que contratava e o peso que dá ver uma única pessoa implementar sozinha uma tela versus um time inteiro responsável por isso é fenomenal. E não tem nada de misterioso nisso sobre uma única pessoa conseguir fazer o trabalho que uma equipe inteira é responsável. Uma engrenagem que é girada por várias pessoas que muitas vezes são colocadas em diversas reuniões nada produtivas, que são geridas por uma pessoa que muda as prioridades toda hora e com um aumento exponencial na complexidade de comunicação por ter mais pessoas, não necessariamente gira mais rápido que uma pessoa sozinha. Eu não quero incentivar que as pessoas agora não trabalhem mais em equipe e só trabalhem sozinhas. Eu somente peço para não superestimar o resultado concreto de um grupo de pessoas dado aos trade-offs reais que vêm com isso e também não subestimar o potencial que uma única pessoa tem, principalmente na hora de demonstrar o seu trabalho. E sobre o detalhe perigoso de inventar algo simples que eu comentei, isso é realmente importante, tá? Então, não importa o quão simples seja, desde que isso gere adrenalina em você. Então, quando você se fizer aquela pergunta clássica, né? Quero começar a programar, mas por onde? Ao invés de primeiro responder com uma tecnologia, com um framework ou com uma linguagem de programação, responde com um projeto simples, bem simples de escopo mesmo, mas que te dê adrenalina e só depois disso vai atrás das tecnologias que você precisa para executar ele. Eu sempre fiz assim e eu ainda faço quando eu quero aprender algo novo de verdade. E nos dias de hoje, não interessa mais tanto com qual linguagem de programação você vai começar a programar, seja JavaScript, PHP, C Sharp, Java, C, C++ ou qual editor de código, VS Code, Vim, Sublime, tanto faz. Primeiro, usa o que brilhar os seus olhos, porque vai ter sim uma combinação que vai fazer isso, eu te prometo. E aí só depois desse passo inicial, quando você quiser se profissionalizar, começar a fazer cursos e se aprofundar, aí sim você vai encontrar a ferramenta certa pro problema certo. E como... Nossa, isso que ele falou é foda, velho. É foda, sério mesmo. É foda. Porque, tipo assim, tem gente que não consegue obter um bom nível porque, primeiro, fica pulando de linguagem em linguagem, de ferramenta em ferramenta. Agora, se você tem um projeto que te guie, eu acho que não importa a linguagem, não importa o framework.
foda-se, tá ligado? Você escolhe um ali que você acha que resolve o problema e você vai lá e resolve o problema. Mas depois eu comento por cima. Vamos lá. Prometido, antes da gente entrar no Cuidado 5, que é o que vai te ajudar a memorizar melhor comandos, códigos, variáveis, métodos, o que seja, eu comentei que eu ia dar uma dica sobre cursos no final desse tópico aqui. A dica é que, no fundo da newsletter que eu faço com o meu irmão sobre tecnologia e programação, a gente destaca cursos parceiros com descontos exclusivos feitos para newsletter. São os exatos mesmos cursos que você encontra aqui fora, mas com desconto. Então, se você quiser aproveitar essas oportunidades e também apoiar o canal, eu sugiro você se inscrever na newsletter. Jabazinho, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? Mas depois eu comento sobre isso também, sobre cursos. É de graça, a gente não envia spam e você consegue se descadastrar a qualquer momento, não tem risco algum. O link tá na descrição. Cuidado número 5, autocomplete. No momento que eu percebi que o autocomplete, ou sistemas como o GitHub Copilot, são os piores inimigos do programador iniciante, eu nunca mais recomendei as pessoas usarem isso para aprender a programar. Novamente, aprender a programar e não ser um programador. Mano, o GitHub Copilot, ele não é um copiloto, tá ligado? Ele é basicamente um funcionário que você pagou para fazer coisa para você, porque o negócio te entrega muita coisa pronta, muito código pronto. Então, realmente, para quem tá começando, usar isso aí, nossa, não recomendo também não. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Produtivo, porque isso vai acabar com a sua produtividade. Mas em troca, vai ajudar muito com um mecanismo chamado Spaced Repetition System, ou Sistema de Repetição Espaçada. Isso é ensinado no curso Aprendendo a Aprender, um dos mais famosos do mundo, onde mais de 3 milhões de pessoas já participaram e ainda assim se mantém com quase 5 estrelas. O curso é relativamente antigo e a produção é bem simples, vamos colocar assim, mas os ensinamentos são ótimos. Um deles é sobre expor o seu cérebro ao mesmo pedaço de conteúdo, mas espaçado ao longo dos dias. Então, se você pegar um conhecimento e ficar repetindo ele ao longo de toda segunda-feira, ficar o dia inteiro em cima dele, a sua memória vai reter muito menos do que você revisar ele só uma vez, mas ao longo de todos os dias da semana. Se você quer decorar as infinitas propriedades do CSS, por exemplo, desliga o autocomplete enquanto você pratica e digita tudo de forma manual. Se você acessou um site que tem a informação delicinha que você precisa ou o código pronto, não copie e cola. Divide a tela e digita manualmente tudo. Vai ser um inferno e vai ser ótimo. Eu faço também com palavras... Vai ser um inferno e vai ser ótimo. Da hora, da hora. Em inglês, se eu tô... Ele quis dizer que vai ser um inferno, você, tipo... Mano, o código tava ali, é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser um inferno, porque, tipo, você não vai poder dar Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ter que digitar mesmo, vai ser um inferno, você digitar tudo aquilo que já tá pronto ali, mano. Só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e vai ser ótimo, porque, tipo assim, você olhando a tela do lado e digitando, você vai estar aprendendo, entendeu? Muito mais do que um simples Ctrl+C, Ctrl+V. Digitando e o autocorretor conserta a palavra, eu vejo o jeito certo de escrever, deleto e escrevo manualmente. Faço isso até eu conseguir escrever a palavra de forma certa e de primeira, porque senão eu só viro um proxy burro no meio do caminho. Proxy burro, amei. Confie em mim, hoje em dia, em lugar algum que você se encontrar, você vai querer se tornar um proxy burro. Então, chegou a hora de praticar. Nesse vídeo aqui, eu falo sobre 10 projetos rápidos para você treinar programação e conseguir um emprego. Aí aqui ele tá encerrando o vídeo, né? Mas legal, me dá uns minutinhos aí que eu vou dar uma pensada aqui e eu vou passar algumas coisinhas para vocês, beleza? Falou, já volto. Bom... Então, o primeiro cuidado que ele fala aqui é sobre bomba de efeito moral. Então, de fato, programação abre muitas portas, né? Para quem realmente manja. Mas o princípio consiste em... e ele fala que o princípio consiste em paralisar pelo susto. Quando a gente depara com algo muito cabuloso, eu até anotei aqui, quando a gente depara com algo muito cabuloso que não sabe nem por onde começar. Isso acontece comigo. É bem raro agora, mas de vez em quando acontece. Vamos supor, comecei um projeto novo lá. Aí, tipo assim, eu sempre começo o projeto do mesmo jeito, sempre. E às vezes dá um erro do nada, tipo, pá, no Docker, negócio. Você fala, mano, como assim? Né? Tipo, eu faço isso todo dia, do mesmo jeito, por que tá dando esse erro hoje? E aí, de repente, você vai ver que é uma atualização do Docker, que não tá feita.
de repente alguma coisa nova que entrou no framework e tal. Então, a minha dica, o meu conselho aí para quando isso acontecer, se for uma coisa muito complexa, usa o conceito de dividir para conquistar. Tipo assim, pega esse problema, quebra em pedaços e vem tipo como se fosse uma trilha de pão mesmo. Deixa eu começar lá do comecinho, assim, pra entender o problema como um todo. Então, cara, é meio complicado, assim, tipo, o que eu tô tentando explicar pra vocês, mas vocês pegam pro tempo. Quebra o negócio em pequenos pedaços, vamos supor, nesse caso mesmo, igual do Docker. Tipo, quebra em grandes pedaços, em pequenos pedaços, perdão. Aí, tipo assim, meu primeiro pedacinho, de onde veio? Ah, não, eu rodei o comando, beleza. Rodei o comando. Na hora que eu rodo o comando, o que acontece? Primeira coisa que acontece, você já vai olhando ali no terminal as primeiras coisas que vai acontecendo e vai seguindo aquilo até entender o problema, entendeu? Pra ver se o problema, no meu caso, tá no Docker, tá no Framework, enfim. Quando você tá, vamos supor, se alguém pede pra você fazer, desenvolve uma tela que vai ter isso, aí você sabe que, tipo, vai ter muita coisa naquela tela. Então você pega, quebra aquilo em pequenos pedacinhos, vem fazendo pequenas funções até chegar nesse resultado grandão, entendeu? Essa é a minha dica pro bomba de efeito moral aí. Aí depois ele falou, tô ferrado, não sou um gênio. Realmente, no começo tem muita gente que se sente assim, né? Então ele até fala, né? Cuidado pra, eu coloquei nas minhas palavras aqui, mas cuidado pra não idolatrar uma pessoa que você admira demais, porque isso pode interferir no seu aprendizado. E ele usou uma palavra-chave ali, tipo, persistência. Então essa é a palavra-chave para quem quer se tornar um grande programador, um verdadeiro programador. E meu conselho para quando você estiver se sentindo, não estivesse sentindo um gênio aí, pergunte se nos últimos tempos aí você conseguiu aprender algo novo ou desenvolver algo novo. E se sim, então você desencana, cara. Desencana, continua estudando e vai aprendendo. Agora, se não, então pode estar faltando a palavra persistência aí na sua vida, beleza? Aí ele falou também, terceiro conceito aqui, não existe só programação como profissão na área da programação. Isso eu achei foda, que ele falou. Tipo, programar, ele falou assim, ó, programar por programar é algo que não tem valor algum, né? Isso é verdade. Aqui ele imitou, eu até anotei. É porque a ideia de aprender a programar é desenvolver projetos, né? Site, sistema, blog, enfim, APIs de integração. Você não está fazendo isso com seu conhecimento, então, tipo, procura um outro hobby menos estressante, né? Sei lá, vai jogar CSGO, LOL, mas, cara, não vai programar. Para programar, você tem que ter em mente que, tipo, cara, eu vou desenvolver projetos, eu vou resolver problemas. O que mais? Eu resumiria esse conceito no seguinte: aprenda a programar para resolver um ou mais problemas do dia a dia, independente se esse problema fosse eu ou de uma outra pessoa. Então, tipo, cara, você vai entrar na programação, faca na caveira, com a ideia de, tipo assim, eu vou desenvolver soluções, eu vou desenvolver projetos, que seja um site seu ou de um pet shop do lado aí da sua casa, no seu bairro, mas você vai desenvolver soluções para problemas existentes. Quarto ponto que ele falou aqui é desânimo para continuar, né? Desânimo para iniciar e continuar. Então ele fala aqui um negócio da hora para inventar um projeto real antes mesmo de entrar na área de programação, porque no meu ponto de vista isso vai ser o seu guia de aprendizado. Então, tipo, ao invés de você chegar, eu quero aprender a programar, mas que linguagem? Cara, esquece linguagem. Mas que framework? Esquece framework. O que você queria resolver? O que você quer resolver de problema? Se você não tem nada para resolver de problema, que seja seu ou dos outros, acho que nem entra realmente na área da programação, cara, porque é um mundo, primeiro, extremamente complexo, segundo, não tem volta. É o que eu tinha falado lá, desenvolve o site para pet shop, um site seu pessoal, um sistema de gestão financeira para alguém, se vira, filho. Porque a partir desse pequeno projeto pode surgir uma startup. Você tira um projeto do papel, aí você começa ele pequeno, mas à medida que você vai adicionando funcionalidades nele, ele pode virar um SaaS, ele pode virar uma startup. Isso vai te dar uma renda muito foda. E ele fala também lá, não importa a complexidade do projeto real que você vai inventar, né? Mas desde que isso gere adrenalina em você. Isso é verdade, né? Se você pensou em algo que não te gerou adrenalina e tal, pula para outro projeto, porque só vai perder tempo. Se você não sabe, né, como começar um projeto, eu vou deixar aqui na descrição do canal, porque eu fiz um projeto do zero lá no canal do Inbolt, junto com o Danilo e com o Virgo. A gente fez da concepção ao deploy. O projeto chama Adoption Dev. Então clica na descrição do vídeo aí e segue lá. Deixa eu tomar uma água. Bom, e no final,
ele recomenda alguns cursos, né? E eu vou expor o meu ponto de vista sobre curso aqui. O curso pode sim te tirar do zero, seu conhecimento do zero, mas o grande problema dos cursos atuais é que eles não se mantêm atualizados. Esse é o grande problema. Então a responsabilidade de manter um curso atualizado, de manter o conhecimento atualizado vai ser completamente sua, com base na documentação oficial da linguagem ou do framework que você escolher. Então, se você for comprar um curso, tenha em mente, cara, não posso ficar cobrando caro para manter isso atualizado. Eu que vou manter o meu conhecimento atualizado. Então, você faz o curso ali para ter a base e depois se mantém atualizado com base na documentação oficial da linguagem do framework, tá bom? E essa é a minha dica. Cursos são sempre bem-vindos, mas tem isso em mente. Por fim, ele fala do autocomplete ali. Para programador iniciante, de fato, o autocomplete é o pior inimigo. Ainda mais com o Copilot, que, igual eu falei lá, ele é um funcionário, basicamente. Como se tivesse contratado alguém para programar para você. Ele te dá muita coisa pronta. Então não utilize o GitHub Copilot para quem está começando. É legal, é da hora, mas não utilize, que vai te deixar um proxy burro, igual ele falou. O que me ajudou bastante, né, no início da minha carreira foi escrever código em caderno mesmo. Tipo, eu ia fazer um algoritmo, eu escrevi ele primeiro no caderno, caneta vermelha, azul, bem bonitinho, lápis e tal. E aí depois eu passava ele pro computador. E isso me ajudou bastante, né? Pode ser que te ajude também. Resumindo, né, achei as dicas muito boas, de verdade. Recomendo esse vídeo para todo mundo que tá entrando na área aí. O Felipe é um cara foda, admirado por muitos programadores aí, inclusive por mim. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aí. Se possível, deixa o like aí, né? Deixa o like no vídeo, deixa um comentário se você gostou, né, da análise aí. E também, deixa no comentário do vídeo aí, se você quer que eu faça alguma análise de algum vídeo em específico, né? Algum react, enfim, tá bom? Forte abraço, então, e bora estudar!